Bom dia a todos. Solicito os senhores vereadores a tomarem os seus lugares. Cumprimento os senhores vereadores, imprensa, visitantes. Solicito o senhor secretário que verifique a presença. Vereadora Aline. Presente. Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos. Presente. Vereador Zé Rocha. Presente. Vereador Leopoldo. Presente. Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini. Presente. Vereador Matheus Carreiro. Presente. Vereador Richard. Presente. E vereador Tiago. Havendo um número legal, declaro aberto presente sessão. Presente, presidente. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Um bom dia a todos, a paz e bem. 5 minutos para cada vereador falar da sessão anterior. Discussão? Votação? Os favoráveis permaneçam com os contrários. Se manifesta aprovado. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita. PLO 99, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento para suprir dotações com saldos insuficientes do orçamento vigente e da outras providências. PLC 9/2020, altera o quadro de cargos e empregos do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal 1673 de 1990 e da outras providências. Ofício 374, que é o MTR 135, encaminhamos em anexo para conhecimento dessa casa os balancetes da receita e despesa consolidados da administração direta e indireta referente ao mês de janeiro e mês de fevereiro. Assina a senhora prefeita municipal. Solicito o senhor secretário que faça a leitura de recebidos. Emenda número 1 do PLO 98/2020, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetache de Oliveira, emenda modificativa. Altera a redação da emenda do PLO 98, ficando com a seguinte descrição: recomenda a entrada de até 5 pessoas por caixa aberto nos supermercados, hipermercados, agências bancárias, casas lotéricas, cinema, teatro e demais postos de atendimento onde há necessidade de formação de filas. E também altera o artigo 1º, também com esse mesmo texto. Indicação do vereador Marco Fonseca, solicita providências urgentes quanto ao buraco localizado na rua Valentina Minzoni Palanca, próximo ao posto de saúde do bairro Jardim dos Ipês 1. Indicação do vereador Tiago Piotto, solicita que a Prefeitura Municipal tome providências quanto à padronização das medidas em todas as entradas de Ibitinga em caráter de urgência. Do vereador Tiago Piotto, solicita que a Prefeitura Municipal tome providências quanto ao problema de infestação de pombos próximo ao terminal rodoviário, caráter de urgência. Indicação do vereador Leopoldo Gabriel Benetache de Oliveira, indica ao Executivo Municipal o desenvolvimento e implantação de plataforma digital gratuita para os comerciantes da cidade, viabilizando a comercialização de produtos de forma segura e eficiente durante o período da pandemia do Covid-19. Indicação do vereador José Aparecido da Rocha, indica que o Poder Executivo Municipal, em conformidade com o setor competente, viabilize a pintura de solo, inclusive das lombadas da Avenida Cecília Casemiro de Amorim, no trecho compreendido em toda a extensão do Jardim Santo Antônio. Indicação indica ao Executivo Municipal que surgira ao Governo do Estado de São Paulo, através de um projeto, a utilização do pavilhão de exposição Dr. Licínio Mar de Oliveira Arantes como hospital de campanha durante a pandemia da Covid-19. É uma indicação de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetache de Oliveira. Indicação indica que o Poder Executivo Municipal, em conformidade com o setor competente, viabiliza a colocação de placas de denominação de rua no Jardim dos Ipês, de autoria do vereador José Aparecido da Rocha.
Moção de pesar pelo falecimento do senhor Orivaldo Alves Teixeira, manifestando condolências à família. Senhor Orivaldo Alves Teixeira faleceu no dia 15 de abril, aos 77 anos de idade. Deixa a viúva a senhora Dorete Sampaio Teixeira e muitas saudades a Francine, a Fabíola, a Fabiana e a Fernanda. Assina o vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Fernando Rodrigues, manifestando condolências à família. O senhor Fernando faleceu no dia 13 de abril, aos 86 anos de idade. Deixa a viúva a senhora Ursulina Bianchini Rodrigues, os filhos Rosana, Marilene e Fernando. O senhor Fernando, ele trabalhou de motorista aqui nessa Casa Legislativa no final da década de 90. Assina o vereador Antônio Mira. Moção de pesar externa, pesar pelo falecimento do senhor... essa aqui é a cópia do senhor Fernando Rodrigues. A cópia. Moção de pesar pela a família Oliveira pelo falecimento da senhora Maria José de Oliveira, em 14 de abril, aos 68 anos de idade. A senhora Maria José de Oliveira era viúva do senhor José Antunes de Martins Oliveira e deixa as filhas Vanessa e Vânia, de autoria do vereador, assinado pelo vereador José Rocha. Externa pesar pelo falecimento do senhor Lupércio Rodrigues de Coura, em 14 de abril do presente ano, aos 89 anos de idade, o senhor Lupércio Rodrigues de Moura. O extinto era casado com Jacira Batista Coura e deixa os filhos Benedito, Luiz e Benedito. Assinado também pelo vereador José Rocha. Solicito o senhor secretário que faça leituras de diversos. Da senhora Fátima Aparecida Johansen, com o intuito de demonstrar transparência às informações do Legislativo, encaminha à sessão legislativa o balancete da receita e de despesa do mês de março de 2020. Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requer informações sobre a possibilidade de prorrogação das inscrições dos concursos da Prefeitura e autarquias. Existe a possibilidade de prorrogar o prazo para as inscrições dos concursos que serão realizados pela Prefeitura e autarquias? 2. Se sim, para que data as mesmas teriam a possibilidade de ser prorrogadas? Se negativo, qual o motivo? De autoria do vereador Richard Porto de Rosa. Está em discussão o requerimento 156 do vereador Richard Porto de Rosa. Discussão, com a palavra o vereador. Bom dia, presidente. Bom dia, caros vereadores, colega que nos acompanham aqui através do plenário, também do público que nos acompanha em casa. Com relação a esse requerimento, através aí desse ofício, eu estou questionando em relação às inscrições do concurso. Elas foram encerradas, né, na semana passada. Fui procurado por algumas pessoas através das redes sociais. Haja vista que a prova, né, que o exame com certeza será prorrogado. Então, me questionaram exatamente isso. Se o exame não vai ser na data prevista em edital, muitas pessoas ainda têm o interesse em fazer a inscrição, mas a data, né, foi encerrada para fazer a inscrição. Então, meu requerimento e a minha cobrança, né, vai através dessa demanda da população que quer que estenda também as inscrições por mais algum tempo, haja vista que a prova, que o exame não será realizada provavelmente na data prevista, por conta da pandemia. Estão sendo cancelados tudo e principalmente o exame desse concurso. Então, a gente pede, através aqui da Câmara,
a resposta e também, principalmente, a prorrogação das inscrições para que as pessoas tenham um prazo hábil para fazer a sua inscrição. Está em votação o requerimento do novo vereador. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Moção de congratulações e louvor ao Dr. Luiz Henrique Mandetta pela excelência com o qual liderou o Ministério da Saúde do Brasil no período de 1º de janeiro de 2019 a 16 de abril de 2020, principalmente no combate da pandemia do Covid-19, de autoria do vereador Marco Fonseca. Está em discussão a moção. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Moção de aplauso a todos os voluntários do município que estão se dedicando e doando tempo para atender às necessidades do próximo, confeccionando materiais para a segurança das pessoas contra o coronavírus. São diversas moções do vereador José Aparecido da Rocha. A senhora Neide Bazana, a senhora Edilene Cantarim, destinatário Dimi, a Silvana Carvalho, que também confeccionou materiais para a segurança das pessoas, a senhora Camila Longini, a senhora Simone Stanzani, a senhora Dirce Tridico, a senhora Adriana Carreira, também as amigas da Santa Casa. São essas as moções. Está em discussão a moção de aplauso aos destinatários que estão envolvidos nesse trabalho social referente à pandemia. Está em discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Está em aberto para os vereadores que queiram apoiar as moções de aplauso. Requerimento. Assunto requer inclusão no expediente da sessão legislativa ordinária do dia 22 de abril de 2020, a moção de apelo número 161/2020 ao Supremo Tribunal Federal para que seja contra a colocação em pauta da ação direta de inconstitucionalidade número 5581, de autoria, o requerimento de autoria do vereador Tiago Piotto. Está em discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. A moção de apelo ao Supremo Tribunal Federal para que seja contra a colocação da ação direta de inconstitucionalidade 5581. Destinatário, ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal. Requeiro, após cumpridas as formalidades regimentais e aprovação desse douto plenário, seja inserida na ata dos nossos trabalhos moção de apelo para que o Supremo Tribunal Federal seja contra a colocação da mencionada ação direta de inconstitucionalidade. Envio-lhes esta moção para apelar à consciência de cada uma de vossas excelências e pedir que protejam a vida de todos os nascituros, inclusive a dos que mais necessitam da proteção do Estado, como as vítimas de microencefalia. É inadmissível colocar em pauta um assunto tão delicado como o apresentado na ação direta de inconstitucionalidade em meio à crise pela pandemia causada pelo coronavírus. Afinal, como vem sendo dito e discutido intensivamente nos últimos dias,
Todas as vidas importam e devem ser defendidas. Por isso, repudiamos, enquanto sociedade, qualquer forma de violar o direito à vida. No Brasil, o aborto não é punido em 3 situações: em caso de risco de morte para a mulher gestante, de estupro ou de encefalia do bebê. Abrir uma 4ª possibilidade é um erro que seria como dizer que nossa sociedade, que tanto preza pela proteção dos mais vulneráveis e dos mais frágeis, considera que nem todas as vidas têm o mesmo valor, o que seria um absurdo, inclusive do ponto de vista constitucional, que defende que todos têm direito à vida. Porque uma vítima de microencefalia pode ter direito, não pode ter direito inalienável à vida que uma vítima de coronavírus tem, ou de qualquer outra pessoa acometida de outra patologia? Desta forma, solicitamos de Vossas Excelências retire de pauta a ação direta de inconstitucionalidade 5581 e arquivem por definitivo toda e qualquer proposta que possa ferir a dignidade de toda a vida humana e protejam sempre o direito inalienável de vida. De autoria do vereador Tiago Piotto, e já tem aqui alguns apoios dos vereadores. Está em discussão a moção de apelo. Discussão. Votação. Se favorável, permaneça. Como estão os contrários, se manifesta. Está aprovado. E os nossos excelentíssimos deputados pensem em outras coisas do que ficar colocando na surdina algo que não é importante para a sociedade. Toda a matéria lida será encaminhada de forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre o tema livre. Richard. Você foi, né? Mateus. É Leopoldo, Reis. Com a palavra, o vereador Richard. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Quero fazer uma cobrança aqui. Estive lá em Cambaratiba, no distrito onde meu querido Antônio Ismael Alves de Mira nasceu. Na estrada que liga ali, Cambaratiba, ao cemitério, realmente está um caos, está um caos. Eu não sei se o Mira tem passado lá ultimamente. Quase que eu fiquei com o carro parado lá de tão ruim que está a manutenção, ou melhor, ou a falta da manutenção naquela estradinha. Então, eu estava no velório e acabei sendo cobrado lá com relação a isso. Passei pela estrada e realmente está muito, muito, muito ruim, muito, quase que intransitável. Tem que ficar fazendo manobra para desviar de buraco, desviar de monte de pedra, e aquela população merece uma atenção especial. Então, a minha cobrança, já que não dava tempo de fazer aqui o requerimento e o ofício fazendo isso, estou usando aqui a tribuna para fazer essa cobrança, que a prefeita olhe com carinho para Cambaratiba, aquela população merece, é uma população muito querida. Nosso querido Mira nasceu lá, minha mãe nasceu em Cambaratiba também, a minha família, por parte de mãe, é de Cambaratiba, então a gente tem um carinho muito especial por aquele distrito. Então, que a prefeita olhe com carinho, pede para alguém ir lá, olhar aquela estrada que liga ao cemitério, e não só olhar,
mas que possa olhar e resolver o problema. Tá bom? Então, essa é a minha reclamação aqui na tribuna. Eu agradeço a atenção de todos e, mais uma vez, peço essa atenção especial para Cambaratiba. Vereador, posso pedir uma parte na fala do vereador Richard? Só um cumprimentozinho. Eu queria reforçar o seu pedido, porque eu também recebi a mesma reclamação do senhor. O senhor disse que o senhor foi lá no velório, Sim. né? Eu não, me falaram, né, que a estrada estava ruim, a estrada que vai para o velório ali do distrito de Cambaratiba. E, assim, como foi final de semana, não deu tempo de fazer também um documento, né? Aí eu fui lá na Secretaria de Agricultura, cobrei, né? As duas máquinas que o município tem, elas tinham sido paradas para fazer manutenção. E o serviço terceirizado que tinha sido contratado, ele foi suspenso, né, por causa dos contratos que foram suspensos por causa do coronavírus, mas era até um serviço muito bem feito que estava sendo feito. O operador da máquina terceirizada era um funcionário que trabalhou na Codasp, né? Do governo do estado, né? Que inclusive aí a Codasp ela foi extinta, acho, pelo governo do estado. O funcionário ele trabalha nessa empresa que ganhou a tomada de preço no início do ano, até que eu participei também, acho que o vereador Carlinhos também participou, né? Mas era um serviço que estava rendendo muito, só que como chegou a pandemia do coronavírus, eles precisaram suspender esse contrato, com dor no coração, mas precisaram suspender. E eles ficaram de me dar um retorno também. Como é complicado falar com a máscara, né? Eles ficaram de me dar um retorno também para ver se as máquinas já tinham sido feitas a manutenção e eles iam fazer aquele trecho ali. Então, eu queria reforçar o pedido do senhor também, que é importante, né? Eu acho que duas cobranças, eu acho que é melhor, com né? certeza. Ajuda, né? E a informação que eu tive, o vereador Leopoldo, é que alguns proprietários de áreas rurais ali que tem trator, tem tentado fazer um pouco a manutenção, para diminuir um pouco essa questão das estradas estarem tão ruins lá. Então, não pode chegar nesse ponto, né? Sim, então, a gente pede, né, como o senhor também já iria fazer esse pedido, reforça, né, dobra aqui o pedido, para que realmente o município olhe com carinho para as estradas municipais e rurais lá de Cambaratiba também. Sim. E pela ordem, o vereador Richard, sei falando, inclusive foi bem cobrado durante esse final de semana passado sobre a questão. Até um tempo atrás fiz um ofício lá para o Terral para fazer o trabalho da cerca viva lá em Cambaratiba. Só que nesse final de semana proponho aos novos vereadores que quiser fazer um documento, fazer uma indicação, fazer um referido sobre a situação, porque eu fui muito cobrado no final de semana, desde no véspera do feriado à noite, constantemente foi cobrado para que possa tomar algumas providências em relação ao Cambará. E quase com certeza que outros vereadores foram cobrados, o Carlinho também estava aí, foi cobrado. Se for possível, a gente coloca aí de fazer uma indicação, um pedido de informação, um ofício, para que possa dar uma atenção especial no Cambará. Algumas pequenas ações que podem fazer a diferença, né? Então, nós estamos aqui e possamos fazer também algum referido, ou um ofício, ou um documento, ou uma indicação, ou qualquer coisa para que possa ser atendida as providências da necessidade do Cambará. Também nós foram cobrados sobre essa questão. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Marco. Bom dia a todos, os vereadores, os funcionários desta casa, quem nos escuta e também quem nos assiste. Com referência ao Cambaratiba, eu também fui cobrado, aliás, não só a Cambaratiba, como em quase todos os bairros de nossa cidade. O hábito faz o monge, ou o homem é o resultado do que ele pensa. Essas máximas se encaixam como luva em momentos de pandemia como os que vivemos hoje. Estamos todos, como eu já disse várias vezes aqui, à deriva num mesmo oceano. No entanto, uns estão em navios, iates e lanchas, já outros estão em botes, barcos e troncos. Aliás, outros nem tronco têm para se segurar. Isso porque, nesses momentos, egoístas e individualistas
e pessoas hipócritas deixam cair suas máscaras de falsos moralistas. Jamais tiveram a capacidade de viver a empatia, o comportamento de se colocarem no lugar do outro. Ao contrário, vivem num ambiente paranoico de mentiras e agressões, onde reina o pensamento do primeiro eu, mesmo em momentos que o mundo inteiro respira a união, a solidariedade e a paz. Mas sempre é bom deixar, e vou deixar aqui 2 recados. O primeiro é que tudo poderia ser pior. Sabe quando? Quando o que inventam de você é verdade. Quando mentem e são rasteiro, eu tenho pena e tenho dó. O segundo, se alguém de Bitinga, inclusive noias, que se escondem em fake, acha que faz mais que outros para a população ibitinguense, nesse caso, aceito o desafio de debater com quem quer que seja. E vou provar que muita gente de Bitinga ajuda. Muita gente participa. São vários segmentos da sociedade imbuídos num só propósito, que é a união e a solidariedade. Encerro assim. É hora de esquecermos as rivalidades. É hora de esquecermos a política. Temos que aprender algo com essa terrível pandemia que ameaça a vida de pessoas e, ao mesmo tempo, ameaça de forma tão terrível a nossa economia e o sustento de milhões de brasileiros, dentre eles, muitos ibitinguenses. Chega de propagar mentiras e agressões verbais. Deus nos abençoe. Eu sou o Marco Fonseca. E peço encarecidamente, corrente de orações nesse momento, a meu amigo Vitor Julien, jovem de 11 anos, que vi nascer, que ele possa sair dessa. E parem de ser carniceiros, parem de dar notícias fakes, respeitem a dor alheia. Deus abençoe a todos. Com a palavra o vereador Matheus Carreiro. Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadora, vereadores, o pessoal que nos acompanha através do Grupo Roque de Rosa de Comunicação e através das redes sociais. Bom, a gente sabe que muitas pessoas, muitas famílias estão passando necessidade aí, devido à pandemia, devido a estarem fechados seus comércios, algumas fábricas, as pessoas que dependem da feirinha, né? E eu vou pedir ao executivo, à prefeita, que muitas pessoas nunca pediram, nunca foram até o CRAS, nunca foram até o Fundo Social e não sabem como fazem para poder conseguir a sua cesta básica, né? O mínimo que a gente precisa é o básico, pelo menos uma cesta básica. Então, são pessoas que não gostam de pedir, pessoas que se sentem humilhadas muitas vezes, mas estão passando por necessidade, infelizmente, né? É a realidade hoje nossa, não só em Ibitinga, mas em muitos municípios, no mundo inteiro. Então, que a prefeitura fizesse uma campanha ou informasse no rádio aonde que essas pessoas possam ir, quem nunca pediu uma cesta básica, quem nunca, graças a Deus, precisou, mas hoje, infelizmente, está precisando. Então, que a prefeitura lance um canal aí para essas pessoas se inscreverem ou para o local que elas possam ir, procurar essa cesta básica, né? Ou na prefeitura, ou no CRAS, ou no Fundo Social, onde é que seja, mas que seja informado, porque essas pessoas estão passando necessidade e não sabem aonde recorrer. E também, sexta-feira, logo após ter encerrado, terminado o expediente aqui para protocolar as indicações, requerimentos,
eu fui informado que alguns médicos não estavam atendendo, né? Isso eu estou fazendo uma pergunta aqui, porque é uma coisa séria, né? Se for realidade. Então, que alguns médicos não estão atendendo nas unidades de saúde aí, por falta de máscara, por falta de equipamentos, né, de proteção, os médicos e alguns enfermeiros. Então, para ver se é verdade isso. Então, já adiantando, para não esperar para a semana que vem, se for verdade, né, se alguém está por dentro disso, para que realmente vejam a situação e normalizem essa situação aí de equipamentos de segurança para os médicos, para os enfermeiros e demais aí profissionais da saúde. Também pedi que seja a iluminação. Eu tive ontem, me pediram sobre iluminação até no Trevo e sobre diversos bairros aí que está precisando de melhorias na iluminação. E também quero parabenizar, porque agora colocaram pessoas da saúde lá como é que chama lá no portal, né? Mas dizer que parabenizar eu vim cobrando aqui que outras cidades estavam mais severas aí na entrada da cidade e colocaram agora, né, o pessoal da saúde. Parabenizar o pessoal da saúde que está lá também atendendo a gente, eu passo todos os dias lá, mas que pela entrada do posto do Marco e do posto da Copercito as pessoas estão entrando normal, então estão entrando por lado, então não está valendo nada. Então acho que devia, antes de fazer, como tu vem falando aqui, pensar e para fazer certo, para fazer correto. Porque não adianta nada ficar o pessoal lá e o pessoal cortando por fora, né? Isso é para o nosso bem, para o bem da nossa população, que graças a Deus não tem nenhum caso confirmado aqui. Então a gente quer o bem da nossa sociedade, o bem da nossa população. E a gente anda sempre se precavendo, não estou de máscara, mas a gente está sempre com o álcool gel e não está tendo contato com ninguém. E pensando sim no nosso bem, no bem da nossa família e no bem de todas as famílias de Ibitinga. Muito obrigado, senhor presidente, demais vereadores, vereadora, e a todos que nos acompanham em casa. Muito obrigado. Uma palavra, Leopoldo. Bom dia, senhor presidente, mais uma vez, mesa, demais colegas e público que nos acompanha em casa nesse momento. Eu queria falar apenas de duas indicações que eu apresentei e foram lidas, e eu já tinha protocolado essas indicações na semana passada, e depois eu estava conversando com o pessoal da prefeitura e as duas indicações que eu havia protocolado, elas já estão sendo pensadas e planejadas na prefeitura, né? Uma delas em relação ao hospital de campanha, né? Hoje, graças a Deus, nós não temos nenhum caso confirmado no município, como disse o vereador Matheus. A gente espera que não tenha mesmo, né? A gente torce para não ter nenhum. Mas caso aconteça de piorar a situação e ocorrer uma pandemia, a gente tem que ter prevenção, né? Até mesmo porque nós somos uma das referências aqui da região, entre Borborema, Tabatinga, Nova Europa, né? Nós temos mais estrutura que essas cidades e qualquer pandemia elas vão procurar o nosso município. Então, pensando nisso, outros municípios já têm feito instalações de hospitais de campanha, né? E até inclusive eu havia pensado no pavilhão da Feira do Bordado, e foi onde justamente foi feito, eles estão fazendo um projeto, né? Já foi enviado para a DRS, para o Estado, e caso seja aprovado e seja necessário também, né? Talvez não seja necessário, a gente torce para não ser necessário, mas caso seja necessário, seria implantado ali um hospital de campanha com divisórias, leitos de enfermaria, respiradores e profissionais técnicos que teria que ser bancado pelo Estado, porque o município não tem nesse momento condições para isso, né? Mas isso em um caso extremo, se caso aumente a pandemia, que é o que a gente está torcendo para não acontecer. Então, essa providência ela já foi tomada, o projeto ele já está sendo concluído e já foi solicitado pelo governo do Estado. Bom, a segunda indicação que eu fiz foi em relação ao desenvolvimento de uma plataforma virtual que eu vi em alguns municípios que já desenvolveram, inclusive um dos primeiros municípios foi a cidade de Palmital, que desenvolveu uma plataforma digital, anexou ao site da prefeitura, e uma plataforma muito simples, didática, onde todo comerciante do município pode entrar, fazer o seu próprio cadastro, divulgar seus produtos, e inclusive
o consumidor ele tem um acesso mais fácil através do próprio WhatsApp do fornecedor, do comerciante. Eu sugeri isso aqui também. E ontem a gente estava conversando, nós fizemos até uma reunião, foi feriado, mas a gente participou de uma reunião na prefeitura, que o município está desenvolvendo já essa plataforma, primeiramente pensando no pessoal da feirinha, que é o pessoal mais necessitado, né? Eles vão desenvolver essa plataforma, vão entregar para a ET, que é a Associação da Feirinha. A ET vai ter o trabalho de fazer o cadastramento do pessoal da feirinha ali, para eles poderem divulgar seus produtos e ter contatos com seus fornecedores, uma vez que os turistas não estão vindo na cidade. Dando certo, essa plataforma ela vai ser estendida para o restante do nosso município, para o comerciante em geral. Para o comerciante da feirinha da Vila Maria, para o produtor rural e para o comércio em geral no centro da nossa cidade, né? Porque a gente tem que pensar que esse pessoal, eles estão passando por momentos difíceis, não estão vendendo, pagam aluguel, tem a despesa do aluguel, esse é o problema maior. E então, se eles não tiverem como vender seus produtos, fica difícil, né? Então, assim, pensando em socorrer tanto a área da saúde, como o hospital de campanha e a economia do nosso município, eu fiz essas duas indicações. Também queria falar sobre um projeto de lei que a vereadora Aline ela propôs nessa casa. Deixa eu só ler aqui o cabeçalho do projeto, né? Que recomenda a entrada de até 5 pessoas por caixa aberta dos supermercados para prevenção de transmissão do Covid-19, né? Projeto de lei da vereadora Aline, do vereador Tiago e do vereador Zé Rocha. Eu estou apresentando uma emenda aqui para estender, para além de supermercados, para hipermercados, bancos, casas lotéricas, cinemas, teatros e postos de atendimento onde há necessidade de formação de filas, né? Então, para o projeto ele ficar mais completo, né? Eu estou apresentando essa emenda aqui, apresentei na semana passada. Então, eu queria falar sobre essas proposituras, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora Aline Sartori. Não, desculpe, perdão. Carlos. Meu bom dia a todos. O vereador Marco Fonseca mencionou uma notícia que eu recebi ontem no meu WhatsApp. A gente faz parte de algum grupo que as pessoas nos colocam, né, Marco? Não é a gente pede, mas eles nos colocam. E a gente recebe informação de todas as maneiras. E ontem à tarde eu recebi a notícia que o menino havia falecido. Hoje de manhã também ouvi a mensagem. E agora eu recebo a notícia do vereador Marco que, né, novamente contrariando aquilo que eu recebi. Até algumas pessoas me perguntaram se era realidade, é verdade, e eu até falei que era verdade, mas agora a gente está vendo que não é bem assim. Mas o que eu queria falar nessa minha voz, nessa minha fala de agora, é assim: nós estamos vivendo uma pandemia. Alguns acreditam e alguns não acreditam. Então, a opinião, cada um tem a sua. Mas era interessante nos dias que estão vivendo, onde existem tantos memes, e as pessoas lançam nas redes sociais coisas que não existem e também coisas que existem. Eu gostaria que o diretor hoje da DRS, ele viesse a público manifestar tudo aquilo e falar aquilo que o governador tem falado muitas vezes e não tem sido aceito por muitas pessoas. Nós temos visto hoje o secretário André Raci na rádio falar, a prefeita falar, o Frauso falar, o diretor ali da saúde do hospital falar, o Jean, né, diretor, presidente, sei lá. Mas eu até agora não vi o diretor da DRS falar alguma coisa sobre o assunto coronavírus. Seria importante ele se manifestar hoje, porque ele responde por 23 cidades do nosso município. E ele seria uma autoridade a falar sobre esse coronavírus, que está atrapalhando muita vida de gente. Uma vizinha da minha irmã, ela teve um AVC por
por esse problema desse Covid-19, uma vez que ela tem um filho em São Paulo, e ela, preocupadíssima com seu filho, ela veio ter um AVC. Amanheceu ali largada no sofá, teve que ser socorrida às pressas à UPA. Então, eu gostaria, sim, que a nossa autoridade maior na saúde, que hoje é o diretor dali da DRS, viesse a público e falar também a respeito desse coronavírus, que muitas vezes para uns é realidade e para outros somente é uma coisa que vem só para paralisar o país. Então, era essa a minha fala nessa manhã e agradecer a todos os meus amigos que têm estado aqui junto com a gente, sempre trabalhando, atendendo a todos aqueles que nos procuram, mesmo não estando aqui nessa Casa de Leis, mas através do WhatsApp, através do Facebook, através do Messenger, nós temos respondido à altura e muitas vezes não temos sido interpretados direito. E temos sido caso de ataque nas redes sociais. Mas, infelizmente, existem as redes sociais, ou felizmente existe hoje, ela dá uma expansão maior à nossa voz, e isso, muitas vezes, é benéfico e muitas vezes prejudica. Então, era essa a minha fala nessa manhã. Com a palavra, a vereadora Aline Sartori. Obrigada, senhor presidente. Muito bom dia a todos os meus colegas vereadores, ao público que nos acompanha pelo rádio, pela mídia social. Eu também vou tornar pública, ainda mais as minhas indicações em relação ao trabalho de prevenção do coronavírus, em relação ao que o vereador Leopoldo colocou, da intenção de montar um hospital de campanha aqui em Ibitinga, no espaço físico do pavilhão de exposições. Nesse sentido, eu fiz uma indicação há uns 15 dias que o Poder Executivo avaliasse e fizesse uma força-tarefa para a abertura aqui do antigo Pronto-Socorro Central. A reforma já está quase finalizada, faltam alguns reparos mínimos, então que o poder público, que a prefeitura avaliasse nesse espaço físico que já está praticamente acabado, finalizado a sua reforma, a obra que está sendo feita há alguns meses, para que fizesse um atendimento exclusivo para as pessoas com suspeitas do coronavírus, porque esse tipo de atendimento, você tira, de circulação essas pessoas que eventualmente estão sendo atendidas em alguns outros locais, nos postinhos de saúde, e dessa forma ele não teria contato com outros pacientes que vão até esses locais, essas unidades de saúde, para outras questões. Então, essa foi a minha indicação, para que o Poder Executivo fizesse esse atendimento exclusivo aqui no prédio próximo à Câmara Municipal, de tornar um atendimento inicial aos suspeitos da Covid-19 ali no prédio do antigo Pronto-Socorro Central. Também existe a intenção de, tão logo finalizado o futuro centro de especialidades, para que ali também seja um atendimento para os pacientes com suspeita da Covid-19. O vereador Leopoldo mencionou o projeto de lei que em conjunto com o vereador José Rocha e o vereador Tiago, nós apresentamos na última sessão da Câmara Municipal, em relação aos atendimentos, vamos dizer, de alguns serviços essenciais que nós não conseguimos nos ausentar no dia a dia, todas as pessoas, que são os supermercados, os hipermercados, os bancos, as lotéricas, enfim. O que eu pude notar é que existe aglomeração de pessoas nesses espaços que eu acabei de citar, mas muitas vezes é porque o atendimento também está sendo prejudicado.
não existe caixas, os caixas não estão atendendo na sua totalidade, né? Estão com um número de funcionários muito restritos, e isso gera uma maior demora na rotatividade das pessoas que circulam pelo local. Aí, então, eu fiz, né, esse projeto de lei junto com os meus colegas, limitando o número de pessoas por caixa aberto. Acredito que seja aí uma forma de uma oportunidade das pessoas se aglomerarem um pouco menos nesses ambientes. E o vereador Leopoldo complementou de uma forma muito produtiva esse projeto de lei. Só que eu gostaria, vereador, se o senhor me desse essa gentileza de solicitar para a comissão de Justiça, para a comissão de Constituição, Justiça e Redação, que avaliasse, que não aguardasse o período total, né, dos prazos de relatoria, para que esses projetos fossem, de fato, votados aqui na Câmara Municipal. Tem um outro projeto, já estou finalizando, senhor presidente, tem um outro projeto que o vereador Tiago colocou em relação do álcool e gel também, dos estabelecimentos comerciais. Eu também fiz um outro projeto da questão do fluxo de veículos de não visitantes, de não moradores de Ibitinga, estabelecendo algumas regras para entrar na nossa cidade. Então, pela gentileza, se a comissão pudesse analisar esses projetos, que são pontuais, evidentemente, em relação aos problemas que nós estamos enfrentando nesse quesito da Covid, do coronavírus. Então, a gente faz esse apelo enquanto autores, né, dos projetos, para que a comissão diminua um pouquinho o prazo de análise. Muito obrigada. O Piotr. Com a palavra, o vereador Piotr. Bom dia a todos. Apenas colocando, o vereador Matheus falou de uma coisa importante, que é do auxílio às famílias, né? E além dos programas que têm auxiliado, as cestas básicas, o Bolsa Família, o auxílio emergencial do governo, essa semana, acho que foi ontem ou anteontem, agora não me recordo, foi anunciado pela Prefeitura um site para inscrição do kit de merenda escolar municipal. Lembrando que isso é válido para as crianças, né, que estão matriculadas, que são alunos das escolas municipais. O governo do estado tem um outro programa em que ele também estará entrando em contato com os alunos e os familiares para estar passando um auxílio na questão da merenda escolar, né? Como não está sendo disponibilizado nas escolas, eles viabilizaram uma forma de atender esses alunos, ainda que estejam em casa, ou pelo período que as aulas ficarem suspensas. Tanto o Estado de São Paulo já tinha anunciado isso, já está fazendo o andamento, quanto o município também teve essa iniciativa, organizou essas informações. Então, eles pedem para que todos entrem no site, que é bitinga.escolainterligada.com.br, e fazer a inscrição, né? Tem os links nas redes sociais, na página da própria prefeitura. E aqueles que tiverem dificuldade de fazer eletronicamente, a prefeitura também já informou que todas as escolas estão à disposição para, por telefone, pegar os dados, né? As creches. Lembrando que isso é a nível municipal, tá? É um programa municipal aí, para auxílio dessas crianças que, por não estarem indo à escola, estão ficando sem a merenda, e muitas a gente sabe que a merenda, ela faz parte ali da sua alimentação diária. Então, é realmente uma forma de auxílio muito importante, e que vai ser feita uma triagem, um levantamento, né, das famílias de vulnerabilidade. Mas, enfim, é importante que todas as crianças do município de Ibitinga, que estão em escolas municipais,
que os pais entrem e façam o cadastro, ou entrem em contato com a escola e creche que o filho faz parte, que a própria escola e creche também irá orientá-los e fazer esse cadastro. Só complementando, vereador, Sim. antes do kit sair agora, que demorou um pouco o kit, por causa da reorganização que precisa ser feita para a distribuição. Já bem no início, as escolas fez um levantamento, algumas famílias das creches, onde na região dela, onde a qual pertence, de vulnerabilidade, por exemplo, de retirar os pães, né? E o leite que procede, acho que, só me engano, depende da quantidade da criança, né? Se é uma criança, tem os cálculos deles lá. Por exemplo, se tiver 2 crianças, vai pegar o saquinho de leite que passa, eles falam um controle lá de dias que dá para suprir aí, acho que uma semana, salvo engano, não é uma confirmação exata. Então, é importante que os pais que têm os cadastros, às vezes, no início não necessitava, agora está necessitando, porque a procura de leite está sendo muito grande, a gente tem conhecimento pelas entidades, por algumas questões aí, que poderia deslocar até a creche, até a escola onde a sua criança... Pode ser por telefone mesmo. Por telefone, e pedir as informações, porque ele pode muitas famílias já estão retirando esse leite e os pães. Isso, mas agora eles organizaram esse sistema para ampliar justamente a o kit de alimentar, que precisa ser burocrático para fazer todos os trabalhos, procedimentos, para fazer essa questão do kit. Então, é importante que as pessoas busquem essas informações nesse sentido. Bem lembrado, vereador José Rocha. Presidente, o auxílio já estava sendo feito, mas o que eles conseguiram agora é organizar para ampliar a cobertura e também com uma qualidade maior do atendimento. Então, a informatização disso, os cadastros, os dados, vai permitir um acompanhamento real, enquanto forem necessários. Então, o que teve, na verdade, foi uma informatização. Soube que muitas creches já tinham ligado para as famílias, várias famílias receberam o auxílio pelas suas crianças que estavam nas creches. Apenas esse momento bem lembrado, não é que está começando agora, ele tinha tido uma primeira fase, e agora ele está se ampliando com a informatização. E também, aproveitando, como já foi falado também por outros colegas, muitas entidades estão assim trabalhando arduamente, porque o volume aumentou muito de procura. E Ibitinga tem sido muito solidária. Tem tido várias iniciativas para arrecadação de alimentos, para distribuição das cestas básicas, desde iniciativas das instituições religiosas, as igrejas, né, católicas, evangélicas, de diferentes realmente denominações. Só para concluir, presidente. Pois não. E também clubes de serviço, as associações, as entidades, a Casa da Sopa, o Fundo Social, os vicentinos, né, o projeto Espaço de Leitura lá no Maria Luísa, o Lar São Vicente de Paula, que tem 40 idosos, né, que residem lá e que precisam constantemente desse auxílio. Enfim, são várias das entidades, a Beth Shalom, o Projeto Criança Feliz, todas elas estão pedindo ajuda, estão recebendo, e a comunidade, a sociedade também tem ajudado as famílias, né? Só pelos programas municipais já foram mais de 600 famílias, mas a gente sabe também que as entidades religiosas e as outras instituições também têm feito doações diretas. Então, assim, é muito importante nos unirmos nesse momento. Aqueles que podem ajudar, de fato, o pouquinho que puder ajudar, quando a gente une várias pessoas, isso amplia ainda mais esses recursos, esses alimentos. Então, agradecer a toda a população de Ibitinga, porque em momentos de dificuldade se solidariza, vai além de si mesmo e auxilia, ajuda ao próximo, seja um amigo, um vizinho, ou às vezes até mesmo pessoas que ela nem sequer conhece, mas por meio dessas ajudas. Então, parabéns para todos de Ibitinga, continuemos nessa missão, né, de passarmos por essa fase e, se Deus quiser, em breve voltarmos aí com melhores do que nós somos, né? Que nós possamos ser pessoas melhores. Muito obrigado, presidente. Passa a presidência para o vereador Marlos. Com a palavra, vereador Zé Rocha. Bom dia a todos, senhores vereadores que estão acompanhando pela Rádio Ibitinga e Facebook. Uma fala interessante que até o vereador Marco falou, o Carlinho falou, é sobre a questão de divulgação mesmo em redes sociais, os falecimentos de pessoas
que às vezes é ter conhecido. Eu creio que eu estando acompanhando uma família, eu vi o desespero da família para que a notícia não caia em redes sociais, foto, divulgação, porque realmente constrangia muito eles. Eu não estou criticando só a questão da rede, mas que pudesse, de repente, entrar em contato, até mesmo a família mandar uma notificação, um responsável, para que as coisas possam chegar de forma realmente que não dê um impacto aos familiares. Às vezes, a notícia chega primeiro do que a família. Então, isso traz um constrangimento muito grande. Respeito todas as comunicações. Eu acho que nós temos que pensar na família. Eu realmente não gostaria de ver uma notícia em rede antes de ter conhecimento, né? Às vezes, o pai está lá, ou não está na cidade, não se encontra, está em outra região, ou as familiares, quando de repente recebem uma notícia, o impacto é tão grande. Às vezes os familiares pensam duas vezes, sendo o constrangimento, é difícil de dar uma notícia aos familiares, então a gente pensa nesse sentido. Então vamos respeitar a família, vamos respeitar o momento, seja que esteja ou de falecimento ou de doença. Eu acho que nós estamos aqui para compartilhar o amor, a fraternidade. Esse é o nosso desafio nesse momento de dificuldade. Bom, e os serviços não param. Eu tenho feito aqui uma indicação para a colocação de placas de dominações, identificações lá nos bairros do IP. Foi muito cobrado com os cidadãos de lá, cobrando essas providências. Inclusive, eu com o vereador Carlos, sentamos e fizemos uma reunião, cobrando os secretários que o momento da dificuldade da pandemia, acho que agora a cidade já se encontrou, se reorganizou, agora é cada um fazer aí, tomar seus trabalhos, tomar a frente dos seus trabalhos, a secretaria se prontificar, os seus setores, e assim, multiplicar nesse momento e fazer atender as outras necessidades da nossa população. Aqui tem outra questão de pintura de solos, inclusive de lombada, lá para a região da Cecília Casemiro de Amorim, lá no próximo Santo Antônio, que muitos estão reclamando porque não vê as sinalizações, então peço que o secretário tome as providências. Tem alguns pedidos que tem as pessoas que estão cobrando sempre, como foi falado aqui, na questão do social, o próprio vereador Tiago falou da questão do kit escolar, também está sendo feito. A gente pedimos agora mais divulgação, talvez precisava trazer mais informação e divulgação das medidas sociais que estão aí sendo feitas pelo município, pelo Estado, ou até mesmo pela União. Tem muitas pessoas que têm dúvida, tem muitas pessoas que entram pelo WhatsApp ou por e-mail, por celular, não conseguem as necessidades, mas que possa ter um local, né? Que as pessoas possam estar informando para essas pessoas que realmente estão necessitadas. Principalmente o desenvolvimento social, procura ligar, ver se a pessoa que está no momento de dificuldade, procura ver se consegue se encaixar, receber umas visitas. E tenho visto aí muitos movimentos, trabalhos em questão da social. E o mais importante, que se puder fazer uma visita à pessoa que necessita realmente, é muito importante, constantemente a gente está fazendo aí, acompanhando pelas organizações sociais os trabalhos. Algumas reuniões tenho feito com secretariados, principalmente naquela indicação que o próprio vereador Leopoldo colocou aqui, tem cobrado constantemente sobre a questão de venda online, sobre alguns procedimentos, né, de informática que tem. Hoje temos o Lucas, que trabalha na prefeitura. Pode ser muito aproveitado esse rapaz, colocar ele nesse setor de trabalho, que ele tem feito antes de trabalhar aí na parte de comunicação, ele já tem esse conhecimento, ajudaria muito a nós desenvolver aí, ou até mesmo aplicativo, quais as formas que poderíamos estar fazendo, a questão do bordado, reorganizar junto com o sindicato, com a associação comercial, a associação do ambulante, inclusive na semana passada eu tenho cobrado do secretário do Turismo para que volte esse foco agora, né, que o setor de saúde, que cuida da saúde, e que nós possamos cuidar da questão do desenvolvimento. Então, que tomemos as medidas, ver as medidas possíveis que o município pode fazer em conjunto com os empresários. Estive visitando algumas empresas, acompanhando, e estive até mesmo fazendo algumas ligações só para seguir, presidente, para a questão de informações do que nosso município está, nesse momento, produzindo. Então, esses recursos, essas informações, ela é muito importante
para fomentar o nosso comércio. E mesmo estando fechada a cidade, nós temos que trazer um informativo melhor mesmo, correto, da questão da saúde. Precisa informar mais, a população não está tendo um conhecimento. Agora mesmo recebi alguma reclamação, que até mesmo o setor de vacina, que poderia fazer mesmo o trabalho que foi feito com os idosos, de repente, não sei se há possibilidade, mas que pudesse deslocar para alguns setores, né, de alguns bairros mais próximos, né, principalmente nas nossas periferias, onde tem muitas crianças, que de repente fazer essa diversidade daria mais segurança e mais retorno para a nossa população. Esse é o mais importante. E que tenho cobrado os EPI para os funcionários que estão aí na frente de trabalho, os enfermeiros, os médicos, técnicos de enfermagem, todos aqueles que trabalham na UPA, trabalham na UBS, trabalham aí nos prontos de atendimento. E se fosse possível de levar, pelo menos, aquelas pessoas que às vezes parecem o idoso no pronto-socorro, na UPA, que é setor de risco, às vezes não tem máscara, não tem alguma questão, mas que pudesse oferecer para eles, pelo menos essas pessoas de setor de risco. Já sabe, quando vê um idoso, vê uma criança, está correndo risco, poderia ver se o município poderia estar fazendo esse trabalho aí junto à comunidade, nesse tipo de assistência. É isso que eu queria falar, senhor presidente. Eu retorno à presidência ao vereador Zé Rocha. Terminado o expediente, passamos 15 minutos para o intervalo. Pela ordem, senhor presidente. Queria solicitar a dispensa do intervalo. O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Vereador Leopoldo. Favorável. Aline. Favorável. Marco. Favorável. Piotto. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Carlos. Favorável. Mira. Favorável. Marlos. Favorável. Solicito ao senhor secretário que verifique a presença dos vereadores. Vereador Aline. Presente. Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos. Presente. Vereador Zé Rocha. Presente. Vereador Leopoldo. Presente. Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini. Presente. Vereador Matheus Carreiro. Presente. Vereador Richard. Presente. E vereador Tiago Piotto. Presente. Havendo número legal, passamos para a ordem do dia. Requerimento de urgência especial, inclusão na ordem do dia ao PLO 99/2020, assinado aqui por diversos vereadores, ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento, destinados a suprir dotações com saldos insuficientes. Temos aqui a inclusão na hora do dia, o PLO 99, que autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos adicionais. Tem aqui a assinatura dos vereadores para inclusão na ordem do dia. Está em votação. Se favorável permaneça com estão os contrários se manifestam. Eu nomeei aqui como relator especial o vereador Mira. Requerimento de urgência especial, inclusão na ordem do dia, senhor presidente, do PLC, número 9/2020, que altera o quadro de cargos e empregos do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal 1673, de 1º de fevereiro de 90, e dá outras providências. Requerimento também assinado por vários vereadores, senhor presidente. Aqui está para a inclusão na ordem do dia o PLC 9/2020. Tem a assinatura dos vereadores aqui, a inclusão na ordem do dia. Está em votação. Se favorável permaneça como estão os contrários se manifesta. Aprovado. Nomeio como relator especial o vereador Marlos.
presidente, já com o parecer do relator ao PLO 99/2020, destinados a suprir dotações com saldos insuficientes, no valor de R$ 2.157.000, tramitando em regime de urgência especial, foi devidamente justificado e aprovado pelo plenário a inclusão na ordem do dia. Verifiquei que o mesmo é legal e regimental, além de constitucional, nos termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. Assino o relator especial, Antônio Ismael Alves de Mira. Do Poder Executivo. PLO 99/2020, que autoriza o Poder Executivo a decreto. Tem aqui o relator especial, Antônio Ismael Alves de Mira, que avaliando o projeto, assim exara o parecer favorável à sua tramitação. O procurador jurídico aqui também. Da diretora financeiro, Fátima Lohance. Está em discussão o projeto? Discussão? Está em votação. Aline? Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. E Piotr. Favorável. Está aprovado. Parecer do relator especial no PLC 9/2020, altera o quadro de cargos e empregos do SAMES. O vereador Marlos analisou o projeto, verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 34, inciso 2º da Lei Orgânica. Assina o vereador, relator especial, Dr. Marlos Ribas Mancini. Discussão. Projeto de Lei Complementar 9/2020. Tem aqui. Marlos. Está em discussão. O PLC 9. Tem aqui um parecer favorável do relator especial Marlos, também do procurador jurídico, da Fátima, diretora de finanças. Está em discussão. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Está aprovado. Passamos para a explicação pessoal. 3 minutos para cada vereador falar sobre as atitudes pessoais dentro da sessão ou do exercício do mandato. Com a palavra o vereador Marlos. Bom dia a todos.
Sobre o Covid, eu gostaria de dizer que nós vivemos numa cidade peculiar que vive do turismo e que, infelizmente, mesmo que seja reaberto esse comércio gradativamente, nós vamos ter uma demora muito grande ainda do retorno dos turistas para a nossa cidade. O bordado é consumido pelos turistas e não pelos moradores, né? E eu estou dizendo isso porque muitas pessoas estão realmente precisando de ajuda, como o vereador Tiago Piotto acabou de falar, e algumas pessoas não têm conseguido. E essas pessoas que não conseguem ajuda, uma cesta básica, elas estão saindo dos estabelecimentos sem saber o porquê não conseguiram. Então elas começam, olha, minha vizinha já pegou faz 2 vezes e eu não consigo. Então eu gostaria de cobrar um pouco mais de informação, que seja dito, olha, o seu esposo ele recebe, ou que seja assim, porque isso vai gerando uma certa... acaba parecendo politicagem, sabe? Fica falando assim, minha vizinha recebeu a cesta e eu não recebi, e eu também estou desempregada, então eu gostaria que o executivo desse um pouco mais de informações para essas pessoas, porque eu recebo com bastante frequência isso. Olha, eu fui lá, deixei meu nome, mas não me chamaram, me disseram que eu não tenho direito, eu estou passando fome, eu tenho que sustentar não sei quem, meu filho está internado, o meu filho está preso, eu não tenho como trabalhar, tem um monte de coisa assim, e que as pessoas estão saindo de lá sem saber o porquê, umas têm direito e outras não. Então, eu gostaria que isso fosse deixado às claras para evitar essa falação e para que a pessoa saísse de lá entendendo o motivo. Sobre o pessoal da feirinha, eu acho que é um pessoal que realmente tem sofrido mais na pele. E como eu disse, eu acho bom o executivo se preparar, porque Ibitinga vai demorar muito para retomar o seu comércio normalmente. Eu acho que nós vamos estender bastante esse tempo aí de ajuda, dessa assistência social. Para dar um exemplo, eu fui procurado pelo pessoal do Lar dos Idosos, do asilo, que a Via Sacra ajudava muito eles. Não tendo Via Sacra, o que aconteceu? Eles estão passando sérias dificuldades. Então, eu queria fazer um apelo também, se alguém puder ajudar, ou com cesta básica, alguma coisa do tipo, entre em contato lá com o asilo, o Lar dos Idosos, e quem puder ajudar nesse momento, porque eles estão precisando bastante. Obrigado. Com a palavra o vereador Carlos. Também quero falar nesses 5 minutos de explicação, pessoal. 3 minutos, né? 3 minutos. O Dr. Marco fez uma colocação importante aí. A gente é marcado em várias postagens e uma das postagens é isso mesmo. Tem ido no CRAS ali e não tem encontrado uma porta aberta, né? E a cobrança sendo grande em cima dos vereadores. Eu acredito que todos nós temos recebido essa cobrança. Todos nós vereadores aqui temos recebido essa cobrança. As pessoas vão ali no Fundo Social, não têm encontrado a porta aberta. Eu até quero fazer um apelo àqueles que estão à frente do trabalho ali, para que venha usar pelo menos a rádio local e dizer o horário de funcionamento, para que as pessoas possam sair da sua casa e já ali ser atendido. Sim ou não, mas ter uma resposta convincente para que possa voltar para sua casa feliz ou triste, mas com resposta. O duro é a pessoa se deslocar de um lado da cidade, ou seja, Nações Unidas, ir lá no Fundo Social e chegar lá, as portas fechadas e não encontrar a pessoa ali para atender ela. Isso não é aceitável por mim, que representa a população, por nós, vereadores que estamos aqui sempre dando a cara a tapa e somos cobrados diariamente. Então, eu não sei o que está acontecendo, na verdade. Mas eu tenho sido marcado em vários grupos e as pessoas têm cobrado de mim isso, que vão ali e não encontram a porta aberta. Eu não estou entendendo o porquê. Eu ligo lá e diz que está a porta aberta. Então, é uma cobrança que vem de mim agora. E também da feirinha. Muitas pessoas não sabendo como agir. Uns dizem assim, eu tenho direito ao benefício ou à cesta. Isso também é outra resposta que eu não tenho, mas vou ter a semana que vem. Vou fazer uma cobrança à ET, né, para que eles venham esclarecer um pouco melhor as coisas para aqueles que fazem parte da feirinha, porque tem pessoas que estão que nem barata tonta. Barata quando sai do ralo, não sabe para onde vai.
Então tem que saber como agir, como mencionar, como explicar, usar a rádio, que a rádio sempre dá uma abertura para esclarecer a população nesses momentos difíceis. Muitas pessoas não sabem usar a internet, não sabem usar as redes sociais. Muitas pessoas estão isoladas de tudo, de tudo. Então, nessa minha explicação, estou a favor do Dr. Marlo, vou cobrar também, sim, do Executivo hoje, daqueles que estão à frente do trabalho ali, para que venha se expressar na rádio local, nas redes sociais, em tudo onde for possível colocar, para que as pessoas tenham acesso fácil. Uma vez que as dificuldades são grandes nos dias atuais, e se essas pessoas menos favorecidas ficar nessa situação, vai ficar pior ainda. Porque a pessoa, além de não encontrar o recurso que ela precisa, a ajuda que ela precisa, mentalmente ela fica depressiva. E ficando depressiva será muito pior lá na frente. Então, era essas minhas palavras. A fala do Marlos, do Carlinho, inclusive, Carlos, vocês vereadores, é uma das questões que eu ia fazer, ter uma explicação pessoal. Precisa divulgar, fazer uma divulgação ampla, atender essas pessoas, principalmente aqueles que não têm comunicação nenhuma, que realmente não têm conhecimento, não sabem de onde buscar informações. Tem feito, sim, algumas visitas, alguma ajuda nesse sentido, mas até mesmo pela organização social, quando algumas pessoas, colegas fazem parte, têm ajudado nesse sentido. Mas a divulgação, a informação precisa chegar, principalmente nesses menos favorecidos. O Espaço Cidadão, que tem lá, ver quais a medida, o que pode estar sendo feito, que às vezes tem alguns que não estão, por precaução da saúde, não estão prestando serviço, mas tem aqueles que estão bem, que podem estar fazendo esse serviço. Então, é importante levar essa divulgação aos menos favorecidos, principalmente eles que não têm esse conhecimento. Então, a gente cobra aqui esse trabalho que seja providenciado o mais urgente possível a todos esses setores. E agradeço a todas as entidades da organização religiosa que realmente tem feito a diferença nesse momento. E eu sei como é importante a gente tomar nossas precauções, mas tomar os devidos cuidados, mas a visita a algumas pessoas é muito importante, uma palavra, uma ligação, você vai entender melhor a situação das pessoas. Muitos estão mais em pânico, mais em depressivo, mais do que a situação financeira ou outras questões aí. Então, é importante que a gente passe para as pessoas sentimento positivo, né? E que o poder público, em conjunto conosco também, com certeza, nossa casa está sempre de plantão, todos os vereadores, que nós possamos, nesse momento, ajudar a tomar as medidas necessárias para a nossa população. Principalmente a divulgação na questão da saúde. Ela é muito importante, ainda tem muita desinformação. Tem muita desinformação chegando ao ouvido da população. E as medidas para a nossa população tem que tomar aí cada secretário, cada pessoa envolvida, engajadas, junto com os empresários pequenos, médios e grandes, que pudessem em conjunto tomassem umas medidas cabíveis, que sejam viáveis, sem prejudicar os andamentos dos trabalhos do nosso município. É isso que eu gostaria de estar falando. E eu quero aqui falar da aniversariante dessa semana, dia 24, Kátia e Marco. E desejar os meus parabéns, com muita saúde, muita paz. Que Deus abençoe a todos vocês. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos referidos à sessão, convoco os edis para a próxima sessão, que será realizada dia 28/4, está marcado aqui para 19 horas, mas pode haver uma mudança conforme o decreto, pode haver uma mudança e será comunicado a vocês a sessão. Por enquanto está marcado para 19 horas, tá? Mas pode haver uma mudança, tá bem? Um bom dia a todos. Fiquem em casa, aqueles que realmente precisam tomar os cuidados. Que Deus abençoe, a paz e bem.